vai proteger da queimadura, do desconforto, né, num primeiro momento. E a longo prazo, ele vai proteger disso que a gente fala que seria esse dano no DNA celular, né? Isso é muito comum a gente ver, por exemplo, em pessoas que sofreram queimaduras solares no verão, na infância, na adolescência, agricultores, pessoas que trabalham expostos, né, educadores físicos. Então, a gente vai vendo, ao longo do tempo, os danos do sol. E eu sempre gosto de falar assim, se tu não está tão preocupado com câncer de pele, tu te preocupa com o envelhecimento, com a perda de colágeno, porque isso ele também faz. Então, às vezes, manchas, sarda, melasma, que são umas manchas que o pessoal não gosta, acha feio, isso também é desencadeado pelo sol ao longo de uma vida inteira. E, às vezes, tu pega um paciente hoje com 50, 60 anos com câncer de pele, e eles falam, mas eu não pego mais sol, faz 10 anos que eu não pego mais sol. Mas e lá? Na infância, adolescência, como é que foi? Às vezes é uma pessoa que trabalhou a vida inteira na roça, na agricultura, agora é comerciante, enfim, não se expõe mais tanto sol, mas ele ainda está desenvolvendo coisas relativas a esse passado, né? E o protetor protege, sim, então vale a pena usar, tem que usar, protege do câncer de pele, protege das manchas. E eu vou aproveitar e falar mais um pouco, então, porque eu acho que assim, o sol não é vilão, né? Também tem isso que eu acho que nós, dermatologistas, a gente tem que falar, porque senão a gente está comprando uma briga muito grande. E eu adoro o sol, e eu acho que o sol faz bem, eu adoro o verão, e acho que a gente tem que aproveitar mesmo, mas a gente tem que ter alguns certos cuidados. Mas por que eu estou falando que ele não é vilão? Porque até para algumas doenças de pele, vocês já devem ter ouvido falar, às vezes elas melhoram no verão e melhoram com a exposição à radiação ultravioleta. Então, por exemplo, tem doenças como psoríase, que às vezes melhoram com o sol. Vitiligo, às vezes a gente faz um tratamento com cabines, né, de radiação para tratamento de vitiligo. Então, assim, o sol não é só vilão. Tem algumas coisas que a gente tem que pensar para o futuro e proteger, mas também tem algumas coisas que ele nos ajuda e tem sempre o lado bom. Do ponto de vista de câncer de pele, o que a gente vê? A gente divide os cânceres de pele basicamente em 3 tipos, tá? Um é o melanoma, que é o mais grave, que geralmente vem de alguma pinta, e os outros são os carcinomas. E os carcinomas a gente vê de uma exposição, geralmente de uma pessoa que pega sol uma vida inteira, todos os dias um pouquinho, né? Ou do trabalhador, ou de uma pessoa que está lá se expondo sempre, desde a infância, adolescência. O melanoma, eu gosto de dizer que já é um tumor que é mais comum em quem toma torrão, que é tipo a gente, que vai para a praia só uma vez por ano, vai lá, toma um torrão e vem embora. Então, existe diferença, sim, conforme tu te expõe, tu pode desenvolver algumas doenças, alguns riscos, ou não, né, dependendo dessa variação. Queres complementar? Eu acho que a Sabrina é especialista, né, então acho que é bem isso, né? É importante a gente ter em mente, né? Eu já dei bastante aula assim, sobre biofísica de radiações e essa questão de se tu vai ter uma doença ou não depende de vários fatores, né? Depende muitas vezes da intensidade dessa exposição da radiação e às vezes tu não precisa de uma frequência muito grande, mas basta uma intensidade num nível onde os mecanismos de reparo não vão ser eficientes, que tu já pode ter um dano que vai permanecer e ser passado adiante. Mas também a frequência é uma questão importante. Às vezes, né, o corpo vem tendo seus mecanismos, mas uma frequência muito grande, né, dessa exposição pode acabar fazendo com que em algum momento esse mecanismo falhe, né, em algum nível. Então, quando a gente fala de radiação, a gente está falando de uma coisa que tem uma certa imprevisibilidade no sentido de que pode ser a frequência, sim, pode ser a intensidade também, mas acho que principalmente o que a gente pode fazer em termos de prevenção é evitar esses momentos de exposição maior e fornecer ao corpo subsídios onde ele vai conseguir fazer reparos eficientes, onde ele vai conseguir fazer defesas melhores, né? Então, essa questão da proteção solar, da hidratação, do uso de cremes, do uso de, enfim, diversas medidas que a gente vem falando no programa, vão fazer com que os riscos a longo prazo e também a curto prazo sejam menores, que eu acho que é aquilo que nós temos controle, né? Então, quanto mais a gente conseguir reduzir esses riscos, menores vão ser os impactos nocivos, né, para o futuro.